Abre a sua Bíblia comigo. Livro de Mateus, capítulo de número 7, verso 24 ao 27. Deixar aquele fundinho musical aí. Mateus 7, verso 24 ao 27. Hoje eu quero falar sobre famílias em crise. Nós estamos num culto da família, mas o interessante é que se tem um dos assuntos hoje que é tão abordado, é a questão da família. E a família está passando por um momento de crise, nós temos que reconhecer isso. Porém, não é porque as famílias estão passando por crise que Deus não traz resposta para nós. Eu preciso entender quais são as respostas para que eu não caia em mais uma família a ser destruída. Nós entendemos que há um ataque, há uma situação que tem acontecido, porque Ele sabe que se destruir o pai, a mãe, Ele vai destruir os filhos. E eu preciso me alertar, não só com falar de palavras bonitas, que a família é uma bênção, sim, a família é uma bênção. Mas eu tenho que também me ater com alguns pontos que são importantes. No meio dessa caminhada, que se eu não estiver preparado, a minha família pode sofrer situações adversas. Não crises todos nós vamos passar. Agora a diferença é como eu passo por essa crise, para que a minha família permaneça de pé, sendo sustentada pelo Senhor. A minha família precisa estar de pé. E muitas vezes quando a gente trata sobre isso, é algo que a gente pensa que a minha família não é só é porque eu sou casado. Não, é porque você tem filhos. É porque você talvez é uma viúva, mas tem filhos. Talvez você é uma mulher separada, mas tem filhos. Talvez você é um homem que é divorciado, mas você teve e tem a sua família ainda. E você precisa entender que existem crises que a gente não pode mais olhar e errar nessa situação, porque a gente precisa mudar a nossa história. Então Mateus capítulo 7, um texto bem conhecido que vai dizer assim, ó: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Primeiro, é a quem ouviu e quem praticou. Não é só quem ouviu, é quem ouve e quem o quê? Pratica. Próximo. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram contra aquela casa. E aquela casa o quê? Não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Verso 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e a combateram aquela casa. E aquela casa o quê? Caiu. E foi grande a sua queda. Pai, aqui estamos diante dessa palavra. E eu preciso que ela salte aos meus olhos e ao meu espírito, porque eu quero aprender mais de Ti. Por mais que seja uma palavra, Pai, que constantemente eu possa citá-la com versículos, eu quero vivê-la. Porque é o que o Senhor está nos ensinando. Não é quem ouve e não pratica, mas é quem ouve e coloca ela em testemunho vivo da sua pessoa. E eu quero te pedir, Espírito Santo, abra os meus olhos, abra a nossa visão, em cima de áreas que precisamos melhorar. Não é sobre o ataque, Pai, mas são portas que precisamos fechar, para que o inimigo não entre e a nossa casa não caia. Eu quero declarar, Pai, que estas casas que estão aqui representadas, tanto aqui nesse templo, quanto os que estão na internet, eu quero declarar, Pai, que hoje, se tinha algum vento, algum rio, alguma situação que estava vindo sobre esse lar, estava declarando que esta casa iria cair, eu quero declarar que o Senhor é quem nos sustenta. Hoje é dia de gerar raízes e sim, meu Deus, melhorar a nossa construção, para que o nome do Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Tome o seu assento. Queridos, em resumo sobre esta palavra, eu quero só salientar com você algo importante. Porque muitas vezes a gente, quando fala do homem prudente e do homem insensato, parece ser uma pessoa que era um ímpio.
Mas eu entendo que quando eu leio a palavra, eu vou verificar que existe algo extraordinário, que está dizendo que o homem sensato, ele ouve a palavra e pratica. E o insensato, ele não escutou a palavra? Ou ele escutou também? Então, esse homem insensato, eu posso entender que ele também é um cristão. Porque ele entendeu a palavra, ele ouviu a palavra, só que ele não praticou. E aqui nós temos a diferença de quem ouve e pratica, de quem ouve e não pratica. Eu preciso entender que talvez os dois pudessem ter usado o mesmo material para construir aquela casa. Mas as escolhas foram diferentes. Onde estabelecer o seu lar. E aí entra a diferença para mim e para você sobre como estabelecer e onde estabelecer a minha residência, a minha família, onde eu vou colocar para que o nome do Senhor seja glorificado. Existem coisas que aos nossos olhos parecem ser linda. Nós podemos ver uma Dubai da vida, ver um Orlando da vida, que é linda, maravilhosa, mas para quem não sabe, foi construída em cima de lugares que não tem firmeza. Uma hora ou outra a natureza pode requerer. Porque Dubai foi construído em cima da areia. Pastor, mas depende da construção. Sim, mas nós estamos vendo que lugares onde parecia ser firmes, já estão sendo abalados. E o senhor está dizendo que vai acontecer algo? Não, eu estou dizendo que pode acontecer, porque não tem a mesma estabilidade do que ser construída sobre a rocha. E é isso que eu preciso entender. As minhas escolhas podem parecer bonitas para muita gente, mas eu preciso entender qual é esta escolha para que o nome do Senhor seja glorificado. A família brasileira, eu preciso compreender isso também, está sobre crise, gente. Temos ouvido nesses últimos anos uma frase que parece a cada dia que passa, que ela tem mais simpatizantes para esta frase: a família é uma instituição falida. Eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso. Você concorda? Mas tem gente que até é evangélico tem dito isso. Não, pastor, não dá certo, casamento não dá certo, família não dá certo, isso não dá certo. São tantas palavras que o próprio cristão, que é um servo de Deus, muitas vezes está permitindo com que isso aconteça sobre a vida dele, porque aconteceu algo no meio da sua caminhada. Eu quero lhe dizer, aquilo que Deus estabeleceu é perfeito. Aquilo que Deus fez é perfeito. Agora, querido, o imperfeito somos nós que estamos lá dentro. Porque muitas vezes nós não queremos permitir com que essa natureza nossa seja mudada. Eu li recentemente que 70% das crianças das entidades antigas chamadas FEBEM são provenientes das igrejas, as famílias evangélicas. E a maioria dos menores infratores tem os nomes bíblicos. Quem frequenta a FEBEM está lá preso, a antiga FEBEM, a maioria filhos de crentes. Ei, queridos, parece que esse dado revela que alguma coisa está muito errada em nossas famílias e igreja. E eu preciso trazer isso para nós. Eu não posso maquiar isso dizendo está tudo legal, está maravilhoso, isso é assim. Não, eu preciso trazer isso para mim e para você. Ei, eis alguns dos sintomas da degeneração familiar que nos apresentam nesses dias. Crise. A família evangélica enfrenta situações adversas, onde há desencantos, desilusões no casamento, divórcio, crianças abandonadas, filhos irreverentes a pais e mães e indiferentes aos seus pais, brigas constantes entre os casais. E semana passada, tem mais ou menos uns 15 dias, eu ouvi uma frase que muito me marcou. E esta frase é de um autor, eu não lembro o nome, mas esse irmão disse para mim assim: pastor, sabe o lugar que mais desvia filho de crente? Eu falei, não. Ele disse, o autor disse, é o banco de trás do carro. Porque os pais falam o que acham que deve falar e se comporta como se deve comportar. Sai da igreja falando de irmãos, falando de pessoas, e acham que os filhos estão atrás e não escutam. E esse ambiente onde é o carro que eles falam e tratam desses assuntos, são os lugares onde machuca e fere o coração dos filhos. Porque muitas vezes quando volta para a igreja, vê a hipocrisia do pai ainda beijando aquela pessoa que ela falou mal.
E aí nós não entendemos porque algumas coisas acontecem e a gente acha que tem direito de falar e fazer o que a gente pensa. E é onde nós devemos pensar a cada dia que nossa vida tem que ser um testemunho vivo de quem é o Senhor sobre a nossa história. Hoje, filhos de crentes que não querem casar. Filhos de crentes que estão querendo ter outro tipo de opções. Porque muitas vezes o comportamento de um sacerdote dentro do seu lar, o pai, tem sido algo que não testifica de quem é o Senhor. Muitas vezes é o comportamento da mãe, não é o comportamento de quem é uma sacerdotisa, uma mulher de Deus, que testemunha e identifica quem é o Senhor. Pais que não querem vir para a igreja, pais que põem dificuldade para tudo, e depois quer botar o filho para ser acionado para vir para a igreja, como se algo fosse maravilhoso para cá. Se ele olha para você e diz, o seu próprio testemunho não fala que Deus é tão fiel assim na sua vida. Queridos, nós queremos ser e dar para os nossos filhos aquilo que nós não testemunhamos na vida da continuidade cristã. E eu preciso entender que isso precisa ser acionado na minha vida. Eu não estou falando sobre problemas todos nós podemos enfrentar, mas eu estou falando de virar a chave de quem eu sou em Cristo, porque eu já não sou mais a velha criatura. Eu mudei, a minha vida mudando, tudo vai mudar ao meu redor, sim ou não? Então, alguns casos que geram situações graves e tem de maneira a colocar a situação do lar como algo que não é mais favorecido. Um dos pontos, eu preciso entender, o lar passa hoje a ser um lugar que é um hotel, onde os membros se encontram apenas para comer e dormir. Não é mais um lugar de comunhão e um lugar de prazer. É um lugar onde eu venho dormir. Hotel é um lugar que você reserva para pousar, passar a noite. Tem gente que está passando a noite na sua casa. Tem gente que ele só se encontra de vez em quando. E muitas vezes é tanto trabalho, tanta coisa, que não tem mais comunhão na sua família. A nossa casa também, a nossa família, muitas vezes é um posto de gasolina, onde só vão para abastecer. Entra lá, come, dá um abraço, dá um beijo, se abastece e diz, uau, estou forte para esta semana. Ou o nosso lar também é um campo de batalha, onde se encontramos para brigar. Você já sabe que quando chegar em casa, já vai ter um pega. Você já sabe que quando chegar em casa, algo diferente vai acontecer. E você já sabe que vai brigar. É interessante, querido, como inverter esse triste quadro e transformar o meu lar em um exemplo mais vivido do propósito e dos objetivos de Deus. E é isso que eu preciso entender. Problemas existem. Eu pergunto, quem aqui é perfeito? Quem é o marido perfeito aqui? Levante a mão. Eu já me agachei. Quem é a esposa aqui? É a dondoca, é a linda, perfeita, não faz lá nada. Quem é o filho perfeito aqui? Queridos, está vendo que não tem? Muitas vezes a gente olha e acha que somos, mas não somos. E o que eu preciso entender? Eu preciso mudar esse quadro. Existe a nossa natureza adâmica. Tem gente que olha, está ali, né? A bebezinha ali linda, ó. Olhos azuis, azuis, olha lá, cabelinho de anjo. Mas eu te pergunto, tem uma natureza ali. Tem gente que diz, pastor, ali é um anjo. Deixa eu lhe falar, ali, filha e filho, tem uma natureza que está nascendo. Ali tem coisa que a mãe e o pai não ensinou, mas já está nela, porque a natureza adâmica vem dentro de nós. Eu te pergunto, pé de manga dá uva? Pé de manga vai dar jabuticaba? Só vai dar aquilo que foi destinado. E se nós não mudarmos a nossa natureza em Cristo, tem hora que a gente olha, eu pergunto, irmã, dá birra? Dá birra? Dá? Como? Muita? Quando está com a irmã, briga? Muito! Deixa eu te perguntar, tem isso na sua casa também? Os filhos brigam? Tem hora que você discute com a esposa. Não, pastor, eu sou um gentleman com a minha esposa. Já começou mentindo. Pastor, minha esposa nem fala. Olha, engraçado, já estão sorrindo, por quê? É da natureza da mulher, nem fala, né? Nem fala. Gente, eu preciso entender. Agora tem coisas que eu preciso olhar para dentro de mim. Eu preciso melhorar. Tem coisas que eu posso falar, mas tem coisas que eu posso orar. Tem coisas que em vez de ser grosso,
eu posso agir de uma forma diferente. Tem coisas que, em vez de eu ficar falando e demonstrando para o meu filho, falando para o meu filho o que ele tem que fazer, eu vou dar o exemplo, porque Provérbios 22:6 vai dizer: instrui o menino no caminho em que ele deve andar, no caminho. Eu não vou instruir um menino o caminho. Instruir o menino o caminho é dizer para o meu filho: vá por aquela porta, entre por aquele lugar. É falar para ele e apontar somente o lugar que ele vai. Agora, instruir no caminho é estar com ele na onde eu vou, passar por ele, com ele, aonde eu passo, para que ele possa ver quem sou eu com as minhas atitudes em Cristo Jesus. É fácil falar o que o outro tem que corrigir, mas nós nunca olhamos para dentro de nós e corrigimos o que nós precisamos. E é por isso que eu vou mostrar para vocês algum ponto de que você vai ver que as famílias também evangélicas não eram, irmão, pessoas perfeitas, mas tentaram a cada dia. A primeira família na Bíblia a qual eu quero falar com vocês que teve crise foi Adão e Eva. Querido, a primeira família da terra. A crise surgiu entre os seus filhos. Caim começou a encher o coração com ciúmes e inveja. Tem isso ou não? Ciúme e inveja são sentimentos profundamente destrutivos. E eu preciso entender, na família de Jacó, houve um sério problema de relacionamento entre seus filhos. José era o objeto de ciúmes e inveja. Seus irmãos rejeitavam os seus sonhos e se revoltaram contra o seu pai, por este justamente ter preferência por um filho. Muitas vezes isso acontece dentro da nossa casa, a gente não percebe, mas nós estamos criando monstrinhos. Que isso, pastor? A mãe tem a preferência de um e o pai tem a preferência do outro. Você não fala, mas você age dessa forma. Tudo que você faz é para um filho predileto. E você muitas vezes não está entendendo que você está criando um racha dentro da sua casa. Pastor, mas esse filho aqui ele é mais bonito, ele é mais carinhoso, mas o outro não deixou de ser seu filho. Pastor, esse aqui questiona demais, esse aqui fala demais, esse aqui não deixou de ser seu filho. E eu preciso entender que eu não posso ter preferência. Eu posso ter uma vida de oração que muda. E quando eu tenho isso, eu vou criar e gerar situações adversas. Uma criança ali hoje me perguntou 10 perguntas. Pastor, isso aqui, ó, por que o mal existe? Eu falei: filha, eu vou ter que sentar com você e explicar. Pastor, por que o senhor não tinha resposta? Tem coisas que eu não tenho tudo na cabeça. E tem coisas que eu preciso sentar e orientá-la para que não fique a minha fala sem ela ver o que está escrito na Bíblia. Ela foi lá e anotou 10 perguntas e disse: está aqui, pastor, eu quero colocar aqui as 10 respostas. E são perguntas todas fáceis. Olha só a pergunta: por que existe o mal? Como que eu sei que o Espírito Santo está falando comigo? Ei, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu fico muito feliz por isso. Muito feliz por isso. Por quê? Eu vejo que tem um interesse em conhecer alguém que ela não conhece. E eu virei para ela e disse assim: você sabe o que eu gosto de comer? Ela disse: não. Eu falei: você sabe qual é o número que eu calço? Ela disse: não. Eu falei: você sabe qual é o número da minha roupa? Eu disse: não. Mas eu falei: você pode saber. Ela falou: como? Eu falei: a gente sendo íntimo. Quando a gente se torna íntimo, você começa a entender os gostos do seu amigo. E eu quero lhe dizer uma coisa: o Espírito Santo também quer ser seu amigo. Ei, por que Jesus deixa para fazer o primeiro milagre? Não foi curando um paralítico, nem curando um cego. Por que o primeiro milagre Jesus reservou para operar num casamento? Por que Jesus não entrou em um lugar que estava cheio de enfermos, cheio de endividados e resolveu o problema daquele povo? Por que ele espera um casal tomar uma atitude e convidá-lo para um casamento? E ele espera com que tudo acabe. Ele já sabia? Não, ele não sabia, mas ele estava lá. Só que nem tudo que você planeja vai dar certo. Nem tudo que você planejou quer dizer que você é capaz e é mas você é alguém que é superior a tudo. Você precisa entender que tem hora que aquilo que a gente planejou deu errado. Mas qual é a diferença? É que quando o casal entendeu que Jesus estava presente, ele era o responsável para fazer o milagre.
Você precisa entender, talvez eu sou crente, talvez eu sou justo, talvez eu estou na igreja evangélica, mas até hoje Jesus está do lado de fora da minha casa. Eu quero lhe dizer, chama ele para dentro hoje. Ele não quer ser alguém que vai hospedar na sua casa, vai passar lá quando você precisa. Ele quer morar na tua casa, ele quer viver na tua casa, para que o nome dele seja glorificado. E nós aprendemos um monte de coisas bacanas com os nossos pais, bacana, mas também aprendemos um monte de coisas erradas. Nós vemos cheio de traumas, cheio de situações. A família de Abraão, queridos, houve uma grave crise entre Sara e uma serva chamada Agar. Deixa eu lhe falar, Deus havia prometido a Sara um filho, mas Sara não espera o cumprimento da promessa e ela age. Ei, eu pergunto, é só de Sara? Quando Deus fala algo com você, as mulheres aqui, vocês não são agitadas em querer resolver logo o problema? Oi? Hã? Quando um problema surge, como que você quer fazer? Você quer esperar em Deus ou você quer colocar a sua mão? Muitas vezes você machuca por causa disso, porque você não espera, você não vai para a oração. E eu falo, irmãos, as mulheres têm se levantado de uma forma poderosa. Quando a gente chama para um trabalho de oração, quando a gente chama para um trabalho de jejum, de clamor, as mulheres são as primeiras. O número maior de mulheres, geralmente nos cursos, na oração é muito maior. Mas tem uma coisa que vocês precisam pedir a Deus: sabedoria para quando abrir a boca. Como da mesma forma os homens também não serem inertes. Os homens também não ficar esperando, porque a mulher fala muito ou que faz isso. Você precisa entender, tem promessas que só vão acontecer mediante aquilo que Deus precisa fazer na nossa vida. Mas Sara faz o quê? Vai lá e age por impulso, vai lá e age pelo coração, e coloca uma mulher para se deitar com seu próprio marido. A intenção dela é boa, mas nem tudo que a minha intenção é boa vai dar certo. E eu preciso que a minha família seja estabelecida, porque tem coisa que a gente pensa no momento. Ela colocou o marido para dormir com a mulher, mas quando o menino nasceu, ela ficou lá toda emburrada, porque ela viu que o marido estava dando atenção para o filho e para a esposa. Tem coisas que a gente não pensa, tem coisas que a gente não vai para o joelho, não é dependente de Deus. Sabe o que está faltando, gente? Uma família, uma casa que dependa do Senhor, que busque no Senhor. Você pode ter suas crises, você pode ter suas fragilidades, mas você precisa entender que quem sustenta a nossa casa é o Senhor. Deixa eu te perguntar, quando aquele casal acionou o noivo, acionou Jesus, o noivo e a noiva acionaram Jesus, porque Jesus estava presente lá, eu te pergunto, Jesus atendeu ou não? Por mais que ele disse a Maria, Maria, ainda não chegou a minha hora. Mas você precisa entender, você carrega e anda com alguém que tem solução para as nossas vidas. E o milagre que ele vai fazer não é um milagre comum não. Porque quando o mestre Sala experimentou o vinho que ele transformou, deixa eu te perguntar, foi melhor o primeiro ou foi melhor o segundo? O mestre Sala experimenta e diz, como é que você fez isso? É costume dos judeus dar o melhor vinho primeiro, ou seja, depois o povo se embriaga, qualquer vinho que chegar eles tomam. Aí ele vira e diz, por que você guardou o melhor vinho para depois? Porque tem coisas que vai acontecer na tua vida e na tua caminhada que é maior e melhor do que aquilo que você tem imaginado. Você vai viver experiências na sua casa, na sua família, com os seus filhos, no seu casamento, na gestão da sua história, de tal forma que o nome do Senhor vai ser bendito sobre ti. Você precisa entender, tem milagre para acontecer, mas eu tenho que estar atento na voz de Deus. O que Jesus pediu, gente, para operar o milagre? Talhas. Deixa eu te perguntar, o que tinha a ver talhas com uva para fazer o vinho? É no lugar de talha, é na talha que se amassa o vinho? Onde se amassa o vinho? Lagar. Aí eu te pergunto, se ele tivesse pedido um lagar, todo mundo tinha entendido, uau, ele vai fazer vinho. Mas Jesus pede o quê? Talhas. Se você não estiver atento na voz de Deus, você não vai viver o milagre que ele tem para fazer na tua vida. Eu quero pedir hoje que o Senhor abra e aguce os nossos ouvidos, porque Ele quer fazer. Porque muitas vezes você está questionando como, e Deus está dizendo, só me obedeça. Pega as talhas, põe a água, porque quem é dono do milagre sou eu. O que você, a sua casa precisa fazer é só acreditar que eu sou o Senhor que vai fazer o milagre sobre a tua vida. O que você precisa entender é cumprir os meus propósitos e ser obediente, porque o dono do milagre é Ele, não é eu e nem você. Eu e você queremos substituir Deus, não substituímos. Ele é o dono do milagre, é Ele que vai fazer sobre a nossa vida.
Então eu preciso entender, estar no centro da vontade dele. Ao lembrarmos da família de Ana, eu também vou me recordar dos conflitos que ela enfrentou dentro da sua própria casa com Penina. Ana era humilhada por não poder ter filhos, mas Deus a honra e abre a sua madre. Todas as famílias venceram os seus conflitos, porque estavam firmados sobre a rocha. E este é o primeiro modelo da família. Quando você entende que a sua casa, os seus filhos e você precisa estar firmado na rocha, meu querido, eu te pergunto, Abraão foi bem sucedido? Mas teve crise. Jacó foi bem sucedido? José foi bem sucedido? Sim ou não? Ana foi bem sucedida? Sim. Eu pergunto, por que, pastor? Quem esperou? Imagine uma mulher sendo irritada há 25 anos. Ela poderia dizer, eu vou desistir, mas ela não desiste. Você precisa entender, é na sua obediência e na sua perseverança que a sua casa vai ser alicerçada sobre a rocha. É na sua persistência que você vai viver o milagre de Deus. Pastor, você não está entendendo. Aquele marido está enchendo o meu saco. Pastor, aquela mulher, não estou aguentando mais. Ok, querido. Tem uma coisa que você precisa fazer. Que você sem falar, vence. Na oração. Tem coisas que se você falar, você piora o quadro. Você fala e ela entende abacaxi. E quando o diálogo não está legal, parece que quanto mais você fala, mais piora as coisas. A mulher é capaz, já falei aqui, de falar 2 horas sem parar. Ela reclama o tempo todo. Ela fala, depois ela diz, também não vou falar mais nada. Eu já falei, vou falar só isso aqui. E ela diz, não vou falar mais nada. Em compensação, o homem fica lá do outro lado. E o silêncio mata. E muitas vezes a gente, ok, estamos com um problema, vamos orar. Qual é a palavra de Mateus 7? O casal, eles fizeram o que juntos? A família. Construir uma casa sobre a rocha. Eles fizeram o quê? Diga para você mesmo assim, ó. Diga para você, eu estou em construção. E quem está em construção, quando você chega numa casa que está em construção, você precisa entender, não está acabada ainda. E quando você diz assim, acabei a casa, sempre você vai achar um defeito. É ou não é? Você está construindo a casa, você fala, é a casa dos meus sonhos. Aí chega o arquiteto e diz, isso aqui não ficou legal. Chega um parente e diz, por que você não muda essa porta? Depois de tudo pronto, sempre ainda tem algo para fazer. Isso mostra o quê, pastor? Que nós estamos num processo de construção. Por mais que você olhe e diga, tá legal, eu digo para você, vai sempre ter mudança. Sempre vai ter algo para melhorar. Como pessoa, como casal, como família, como alguém que quer construir uma casa onde o nome do Senhor vai ser glorificado. E que ainda que a crise venha, você vai entender que o Senhor é contigo. Querido, põe aí para mim, por favor, o verso 25 e depois o verso 27. Primeiro o verso 25. Ao lembrarmos disso, nós vamos entender que todas as famílias vão passar por isso. Mas onde eu tenho que construir a minha casa? Sobre a rocha. Olha só, o sensato, o prudente. E desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e abateram aquela casa e não caiu, porque estava alicerçada sobre... anote aí, risque na sua Bíblia, O que desceu? Chuva. O que correu? O que assoprou? E o que também combateu? Combateu aquela casa. Houve um combate, sim ou não? 3 atitudes. Sobre a casa de quem? Do sensato, do prudente. Agora vamos lá no verso 27. Do insensato. Olha só, porque ele era o insensato, Deus foi e pesou a mão sobre ele. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateu contra aquela casa. Deixa eu te perguntar, qual foi a diferença aí? Da luta? Tem a diferença. Onde eu escolho construir a minha casa. Onde eu quero estabelecer a minha casa. Eu te pergunto, será que esse casal aí também não teve problema com pedreiro? Ninguém tem problema com pedreiro. Ninguém tem problema com mão de obra.
Será que os casais também não tiveram? Mas é engraçado que eles resolveram os problemas particulares, mas não conseguiram resolver os problemas pessoais deles. Na escolha, um apoiou o outro. Como eu digo para vocês, mulheres, por favor, tem homens que são rudes e dizem, não, eu quero construir aqui vai ser melhor. E tem mulheres também que dizem, ok, você quer construir, ele é o dono da casa, pastor. É não, querida, é parceria. Tem mulheres que estão vendo um homem indo para o buraco e aceita. Você também não pode aceitar o seu marido ou a sua esposa ir para o buraco e você ficar olhando. As coisas não são construídas na individualidade, são construídas na parceria. É na unidade que Deus ordena a bênção. Eu não faço aquilo que eu quero como homem, eu preciso ser dependente de Deus para que a minha casa seja estabelecida. Se você tem filhos, até com a parceria dos seus filhos, pastor, mas eles não ajudam em nada, quem dá ordem aqui sou eu. Mas peça opinião, converse, ore juntos. Porque as suas decisões vão ser melhores a cada dia e o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas muitas vezes isso não está acontecendo, sabe por quê? Sabe por quê que hoje, olha, se bombou hoje algo poderoso que a gente olhou e disse, não é possível. Na pandemia, quantos evangélicos se separaram? Famílias que você olhava e dizia assim, uau, que família top, foi para dentro de casa. Não se suportaram. Sabe por quê? Porque quando os filhos eram pequenos, se suportavam por causa dos filhos. Os filhos cresceram, casaram, foram embora de casa. Só ficou o marido e a mulher. E a casa era um hotel, não tinha diálogo. Qual o relacionamento que você tem com quem está no check-in? Qual o relacionamento que você tem com quem está na limpeza? Qual o relacionamento que você tem com quem está lá para servir alguma coisa? Nenhum do hotel. E assim é o que está acontecendo muitas vezes dentro dos nossos lares. Nós não temos relacionamento, nós não temos diálogo, mas a serpente está entrando lá muitas vezes para alimentar. E a gente não está conseguindo ver que a nossa casa precisa mudar a história, para que o nome do Senhor seja glorificado. A primeira família firmada sobre a rocha. Verso 24. Todo aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, será semelhante a quem? Que tipo de homem? Está vendo aí, homens, que a responsabilidade é minha e sua? Não fala sobre a mulher prudente. Homens estão colocando a responsabilidade para as mulheres. E os homens precisam se posicionar. Nós precisamos nos posicionar. Não é você ser machista. Não é você ser mandão. Porque o homem muitas vezes ele acha que é mandando e ditando ordens, que a casa dele vai romper. Não é, querido. É você sendo servo, temente a Deus. E vai se cumprir o Salmo 128. Bem-aventurado o homem que anda e teme ao Senhor. Feliz será e tudo te irá bem. Existem pessoas que não temem, existem pessoas que não andam, e ele quer dar exemplo, ainda quer dar lição de moral. Como também as mulheres precisam ser como Sunamita. Quando ela viu que o seu filho estava morrendo, a casa dela iria ser destruída, ela aceitou as coisas? Você está vendo a sua casa ser destruída, porque tem gente que é passivo. Ai, ele é o homem, é ele que manda. A ordem veio de lá, vai matar todo mundo. O que Sunamita faz? Se levanta, sobe no jumento e vai até o rei. Deixa eu lhe falar, ela foi até o rei Davi, mas você tem o rei dos reis, que é um Deus que traz resposta para a tua vida. Vai mudar o quadro e a sentença sobre tudo aquilo que tem acontecido sobre a sua história. Teve outra mulher que o filho estava morrendo. E quando o filho estava morrendo, o marido pega o filho e coloca no colo da mulher. Coloca no colo da mulher, ela aceita a morte do menino. Ela vai, a viúva lá, a mulher rica, ela vai até o profeta e fala com o profeta. Você precisa entender, você tem acesso ao Pai. E Deus vai mudar a história da tua vida. Tem coisas que aparentemente está morrendo, mas eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Na tua atitude de fé, o nome do Senhor vai ser glorificado. Talvez você possa dizer, a minha esperança agora é sepultar aquilo que eu tenho. O filho é esperança, filho é herança, filha fala de fé, filho fala de esperança. Deixa eu lhe falar uma coisa, a sua esperança não vai ser sepultada enquanto você estiver vivo e estiver em Deus. Eu quero lhe dizer, você está firmado na rocha e o Senhor vai estabelecer algo novo sobre a sua vida. Você que é solteiro, se prepare para essas adversidades. Você que está pensando em casar, você que está noivo, deixa eu lhe falar, casamento é maravilhoso, mas não é só flores. Pastor, então não quero, tem que querer, também é um ministério. Deus vai fazer um milagre na tua vida.
Mas também tem um processo. Tem um processo. Queridos, mas o que simboliza a rocha? A rocha é o símbolo de resistência, de durabilidade e de persistência, de firmeza e de estabilidade. Então a primeira família está me falando, eu preciso ser uma família que tenha durabilidade, de persistência, de firmeza e de estabilidade. Deixa eu te perguntar, os seus pais eram evangélicos? A maioria aqui o pai não era, ou os seus avós eram evangélicos, mas sua avó suportou quantas coisas? Símbolo de rocha. Separou, teve depressão, manteve-se de pé. Pastor, minha família é uma guerreira. É, irmão, a gente suporta muita coisa para manter a nossa casa de pé. Vem a chuva, vem os rios, vem os ventos, mas a nossa casa não vai cair. Eu quero declarar, minha casa não vai cair. Sua casa não vai cair. Você tem sim, a pessoa vai olhar e vai dizer, você é forte, sim. Durabilidade. Ei, você é resistente. Ei, você é persistente. E você é firme. Eu quero lhe declarar, tem alguém segurando na tua mão, irmão. Sabe por que estamos assim? Porque o Senhor está segurando na nossa mão. Para fechar, vamos ver o segundo modelo. O segundo modelo é a família firmada sobre areia. O verso 26 vai dizer isso. Ilustração. Na Itália existe uma famosa torre chamada Torre de Pisa. Ela foi construída sobre um solo instável, com areia, e por isso começou a ficar inclinada. Os engenheiros tiveram que reforçar a base dessa torre para que ela não caísse. Moral, né? Moral do nosso processo. Mesmo que uma torre afunde, se estiver firmada sobre a areia, há muitas famílias que estão em processo de ruínas e decadência porque não estão firmadas sobre a rocha. E parece que vai cair. Mas eu quero lhe dizer, tem um engenheiro, tem um arquiteto por excelência, chamado Jesus Cristo. E ele sabe o que ele precisa fazer. Pastor, a minha família está assim, ó, preste, já está inclinando, tá? Eu quero lhe dizer, Jesus vai enxertar o que ele precisa lá na base da tua família, do teu marido, da sua esposa, dos seus filhos, para que esta casa não caia. E o povo pode até ver inclinado. Todo mundo hoje virou atração. A gente chega lá hoje, é atração na Itália. Uau, que legal! É legal, né? Mas imagine a sensação de quem construiu. Vê-la caindo. Vê-la desabando. Quantas vezes a gente constrói um sonho e esse sonho desaba? Quantas vezes a gente quer construir algo e a gente não tem noção que pode ser destruído? Jesus fala nos versos 26, edificou a sua casa sobre a areia é o símbolo da incerteza, da inconstância e da instabilidade, mas o que representa na areia para a família? A areia é a falta de Deus, de perdão, de ausência de comunhão, da oração, da comunicação, do diálogo, da intolerância, e é o ciúmes, é o alcoolismo que muitas vezes entra. Meu querido, quantas famílias poderiam estar bem hoje e não estão? Porque está faltando comunicação, está faltando interferência, parar, conversar, se dialogar, sentar na mesa, ter um momento de comunhão. E a nossa casa está perto como a Torre de Pisa. Senhor, pastor, está caindo. Ei, chama Jesus. Pede ele para entrar com interferência. Pastor, eu passei por esse processo. E eu não tive essa sabedoria, eu já agi, minha casa caiu. Caiu? Deus não desistiu de você. Deus não desiste de você. Eu não estou aqui para falar só para quem lutou. Tem hora que a gente desiste, tem hora que a gente olha, e a gente olha assim e diz, pastor do céu, ai, se eu tivesse ouvido uma palavra dessa, ou se alguém tivesse me orientado no tempo certo. Porque tem coisas que a gente não planejou, mas sai do controle. Agora, se você hoje está ouvindo essa palavra, e sabe que pode melhorar, tem coisas que vão fazer a diferença na tua vida. E essa diferença é convidar o engenheiro chamado Jesus, para que o nome dele seja glorificado. Eu quero lhe dizer, você talvez e eu não possa ser perfeito, mas podemos ser felizes. Ei, talvez a minha família não é perfeita, mas pode ser feliz. Quero lembrar você a história de Jó. A família de Jó estava destruída, estava no fundo do poço, das profundezas da sua angústia. Jó ergueu aos céus 16 vezes e perguntou, por quê? Por que estou sofrendo? Quantas vezes Jó perguntou? 16 vezes. Por que perdi os meus filhos?
Porque a minha dor não cessa? Porque o Senhor não me mata? Porque o Senhor não me responde às minhas orações? Nós temos indagações ou não? Sim ou não? Jó lança para Deus mais de 30 vezes a sua queixa amarga. Abre o seu coração, extravasa a sua dor, espreme as suas feridas e chora as suas mágoas. Como resposta às suas perguntas perturbadoras, naquele momento ele só escutou o silêncio. Deus não queria falar nada naquela hora. Tem hora que a gente questiona, por que eu passei por isso? Por que eu casei e não deu certo? Por que a minha vida não rompeu? Por que eu agi errado? Por quê? Por quê? E o que a gente tem de Deus? O silêncio. A mulher de Jó ficou revoltada com Deus e pediu ao seu marido para que amaldiçoá-los. Ei, querido, os amigos de Jó fizeram-lhe críticas, causaram falsas calúnias, disseram que ele estava sofrendo por causa do seu grave pecado. A gente ainda tem que ouvir de pessoas que estão do nosso lado, em vez de nos dar ânimo, força, e dizer que ainda é nós que estamos errando e que nós estamos em pecado. Aquela família estava num nevoeiro denso, estava precisando de um avivamento. Então, do meio das trevas, da dor, surge a luz da esperança. Do caos brotou a restauração. Do deserto uma fonte de esperança começou a jorrar. Deus se revelou a Jó, mostrou-lhe como a soberania do seu controle estava sobre as mãos de Deus. E as coisas de Jó, ele começou a compreender, porque ele entendeu que a vida dele não pertencia a ele, mas pertencia ao Senhor. Deus converteu em bênção toda a maldição que o diabo lançou sobre Jó. Tudo que o diabo tomou de Jó, Deus trouxe de volta. Deus restaurou os bens de Jó, Deus restaurou a saúde de Jó, Deus restaurou o seu casamento e Deus restaurou os seus filhos. Deixa eu lhe falar uma coisa. Você está na igreja onde a nossa visão é o quê? Restaurar vidas e direcionar gerações. Vamos lá de novo. Restaurar vidas. Deus não só vai te restaurar, mas vai direcionar a sua geração, seus filhos, a sua casa, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Encerrando, eu prego e gosto de citar isso, porque tem gente que diz assim: pastor, por que tem coisas que o senhor repete? É sinal que tem coisas que você ainda não aprendeu. Você sabia que quando Deus está querendo falar, essa semana o irmão virou para mim e disse: pastor, eu cheguei no lugar, era José. Eu cheguei no outro lugar, era José. Eu abri o rádio, era José. Eu cheguei no outro lugar, José. Eu falei isso, o irmão veio com a palavra: Deus quer falar com você sobre José. Ele falou: pastor, por que Deus fala assim? Eu falei: porque Deus está querendo te ensinar alguma coisa. E é sinal que aquilo que Deus está te repetindo é porque você não aprendeu. Se é sinal que Deus está nos repetindo, irmão, é porque nós estamos cometendo os mesmos erros. Quando Deus repete algo, é porque também nós estamos repetindo os mesmos erros. E eu gosto de citar aquele texto, quando Nicodemos vai até a casa de Jesus, ou vai até Jesus e pede para ir na casa dele fazer o quê? Foi Nicodemos? Quem foi até Jesus pedir para curar a filha dele? Jairo. Jairo é chamado para ir lá. Jairo tem essa intenção e no coração ele vence a religiosidade dele. Ele vence as barreiras da religiosidade. Porque muitas vezes a religiosidade também nos impede de chegar até Jesus. E eu preciso estar atento para que justamente essa mensagem chegue ao seu coração. Olha só, quando Jairo se levanta e vai até Jesus, ele deixa a sua religiosidade, deixa o seu conhecimento humano e ele entende que Jesus tinha poder para curar a filha dele. A filha dele só estava doente. E ele vai em direção a Jesus. Ele diz: a religião não curou a minha filha. Os meus conhecimentos não curou a minha filha. Mas eu ouvi falar que Jesus pode. E ele vai até Jesus. E quando ele chega, ele convida Jesus. Jesus vai com ele? Sim ou não? Jesus não poderia liberar uma palavra? Mas Jesus vai com Jairo. Por quê? Porque precisava algo acontecer. E por que aparece aquela mulher do fluxo de sangue no meio do caminho? A mulher tinha quantos anos que estava sofrendo? A menina tinha quantos anos? Por que Jesus não vai curar a menina primeiro? E vai curar a senhora? Porque se essa geração adoece, os nossos filhos morrem. Quando a igreja está doente, quando as famílias estão doentes,
Os filhos estão morrendo. Quando Jairo está voltando, com Jesus do lado, chegam para ele e diz o quê? Não incomodes mais o mestre. A tua filha, ei, a filha não estava doente? Agora tinha o quê? Morrido. Mas quando Jesus vai de encontro à casa de Jairo, quem vem ao encontro dele? A mulher do fluxo de sangue, porque estava pingando. O problema nosso é que a nossa família está morrendo, pingando, e a gente não quer reconhecer que precisamos de cura. E a gente fica aguardando no lugar de sofrimento. Mas a Bíblia vai dizer que a mulher se levanta. A mulher vai até Jesus. A mulher tem uma atitude de não ficar reparando o que o povo iria pensar, porque ela poderia ser apedrejada se ela fosse vista ali no meio daquele povo, porque ela tinha algo impuro, mas ela se veste, não tem vergonha e vai ao encontro de Jesus, e ela toca na orla do seu vestido. E a Bíblia diz que quando ela toca, o que acontece? A virtude sai dele. E o que a mulher recebe? Cura. Você tem duas opções hoje. Ou você convida Jesus para ir para a sua casa, como fez Jairo, antes que aconteça a morte. Ou você se levanta como a mulher do fluxo de sangue. E seja determinado em tocar em Jesus hoje. Porque se você se levantar hoje, tem cura para a tua casa. Se você se levantar hoje e chamar Jesus para ir para a tua casa, deixar essa religiosidade, deixar esses pensamentos bobos que muitas vezes impede, se você for até Jesus hoje, ainda que alguém diga, morreu, eu tenho uma palavra para liberar sobre a tua vida. Muitos podem estar sorrindo ou muitos podem estar chorando lá fora. Quando Jesus chega na casa de Jairo, ele diz, põe todo mundo para fora. Nós vamos entrar agora. E vai ter milagre. Jesus está dizendo, põe um bocado de gente para fora que está participando do seu sofrimento. Está chorando porque o marido, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Põe para fora. Chama Jesus para entrar com você hoje. Fecha a porta do teu quarto. Ele vai dizer, Talita cumi. Levanta. Quem sabe ele vai dizer hoje, Talita cumi. É hora de sentar e ver o milagre sobre a sua vida. A mulher tocou aonde em Jesus? Na orla. De onde, irmão? Do talit. De onde? Do talit, do vestido de Jesus. Ela toca onde? Na orla, do talit de Jesus. Era o que ele vestia. Quando Jesus chega lá, Jesus fala o que para a menina? Talita cumi. Talita de talit. Porque no talit de Jesus tinha cura. O nosso problema é que a gente quer se manter forte, mas não quer chamar Jesus para a nossa casa. A gente prefere se manter na posição, achando que é forte, que é capaz e que nós vamos resolver, em vez da gente ceder e dizer, hoje eu vou tirar a minha religiosidade, eu vou tirar as minhas barreiras humanas, mas eu tenho conhecimento, mas eu sou doutor da lei, como disse ali Jairo era um doutor da lei, ele vence tudo aquilo, e ele diz, ainda que os meus amigos me abandonem, eu vou em cima daquele que tem resposta para a minha vida. É ele que eu vou trazer para a minha casa. Na minha casa gera a religião. A religião opera, mas quem vai operar agora é Jesus. Jesus vai operar o milagre. Gente, encerrando. O povo que estava do lado de fora, estava fazendo o quê? Chorando. Sim ou não? Chorando lá, as cabideiras estavam lá. Paga ainda, irmão, para chorar pela sua desgraça. Eu fico imaginando quando Jesus entrou, com a mãe, o pai e os seus discípulos ali, alguns discípulos. Jesus entrou. O que eles ficaram ali esperando e imaginando? Vai acontecer o quê? Eu fico imaginando é quando Jesus abriu a porta. E que a mãe e o pai saem com a Talita. E eles olharam e viram a morte. Mas aonde houve morte naquela casa teve o quê? Vida. Eu quero liberar sobre a tua casa. Se tem alguma morte que estava rondando lá, vai bater em retirada hoje. Eu quero declarar que o espírito de sabedoria, de entendimento,
e que você volte a entender que você precisa construir a sua casa sobre a rocha. A rocha é o lugar de você estabelecer, não é o quanto você fala, é o quanto você testemunha da fidelidade de Deus. Pastor, eu não estou tendo força. Você talvez está minando, ou talvez você está vendo os seus filhos, a sua casa perecendo, morrendo. Eu quero dizer sobre você, hoje é uma manhã de você se levantar e ir em direção àquele que tem resposta para a tua vida. Ao você tocar nele, não é ele que vai tocar em você. Muitas vezes na Talita, na criança, ele tocou, mas na mulher foi ela que tocou em Jesus. Quem sabe hoje a gente está com a nossa mente cauterizada, dizendo, não, Jesus sabe, mas Jesus está dizendo, se levanta hoje e toca em mim, porque eu tenho virtude para a tua vida, para a tua casa, para você, para que o meu nome seja glorificado. Eu só preciso de uma atitude. Você vença você mesmo, você vença essas barreiras. Talvez você está aí minando, só você que não sabe, que você está morrendo aos poucos, está minando, está acabando a sua vida, seu casamento, seus filhos, você está vendo a coisa indo embora, e Deus está dizendo, hoje é dia da gente se levantar, hoje é dia de dizer, a minha casa não vai perecer, a minha família não vai morrer, eu vou tomar a atitude certa hoje, porque eu sei que a minha família pertence ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não permito a morte entrar aqui. Eu estou levando quem tem poder para fazer milagre. Eu quero viver o que Ele tem para fazer sobre a minha vida. A minha vida não depende da minha força, a minha vida depende da minha dependência em Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Tem alguém aqui que está precisando de um milagre no seu casamento? Tem alguém que está precisando de um milagre da sua família? Tem alguém que está precisando de uma cura? De algo sobre a sua casa? Ou talvez você está dizendo, pastor, talvez eu estou precisando aí de ser esse homem, essa mulher prudente. Eu não estou sendo prudente como deveria ser. Eu estou precisando ser. Sai do seu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você. Porque é uma atitude da nossa casa ser mudada. Muitas vezes a gente não compreende. Existem batalhas, crises que vêm, e que a gente olha e diz, Senhor, só a tua mão. Só a tua mão. Só a tua mão. E o Senhor vai dar sabedoria. Todo pensamento que o inimigo tentou colocar contra você, filha, contra a sua casa, irá cair por terra hoje. Eu declaro que o Senhor vai trabalhar. Ele é Deus que faz. Toda situação que esteja acontecendo, onde o diálogo parece que não está batendo, os pensamentos não estão batendo, eu declaro agora, Espírito Santo, venha sobre a tua vida, sobre a vida da tua filha agora, que comece por ela a sabedoria, e ela vai ganhar toda a sua casa, todo o sentimento que o inimigo até lançou na mente dela. Está vendo aí? Aconteceu isso, e agora está acontecendo contra você. Deus está dizendo, não desista, se levante, desça na oração. Alabai, canaravachore calabás. Ele é capaz de mudar toda a história. Ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Ele sabe o que está no seu coração. Ele sabe o que você falou com Ele. Ele sabe o que precisa fazer sobre a sua vida. Ele sabe o que precisa fazer sobre a sua história. O que eu e você precisamos hoje é acreditar que o Senhor está trabalhando sobre a nossa casa. Ele está trabalhando sobre a nossa vida. Talvez você está com seus filhos. Não é só casamento não. Ou talvez você, filho, está aqui representando o seu pai e a sua mãe. E você está vendo situações adversas que precisam ser trabalhadas hoje. Eu quero lhe dizer, o Senhor é contigo. Ou você, homem, você, mulher, viu que existem situações de conflitos, e muitas vezes parece ser algo simples, e você está dizendo, pastor, só é algo simples. Deus está dizendo, Ele é a tua força hoje, Ele te dá sabedoria hoje, Ele age nesta causa hoje. Ele é Deus que traz saúde sobre o teu corpo, Ele é Deus que traz saúde sobre a tua mente, Ele é Deus que traz saúde
plenitude sobre a sua família. Eu declaro sobre você, ei, o Espírito do Senhor vai te ajudar. O mesmo que foi com Jairo, o mesmo que foi com aquela mulher do fluxo de sangue, tocou nela, vai tocar também na tua vida. Aquela mulher que estava viúva, passando necessidade, foi até o profeta, e o profeta liberou a palavra. Talvez eu estou falando com alguém aqui que está separado, divorciado, alguém que está precisando que você ouça a voz do Senhor. Eu declaro, o Senhor é a tua força. Ei mulher, ei homem, luta pelo teu casamento, luta pelo teu relacionamento, luta por aquilo que o Senhor te entregou. Pastor, é uma crise. Sim, é uma crise, vem por momentos. Há momentos que a gente vence, há momentos que a gente enfrenta, há momentos que a gente pensa em desistir, mas o que eu não posso é matar o sonho de Deus sobre a minha vida. Eu declaro que a minha casa é abençoada pelo Senhor. Eu declaro que eu e a minha família testemunharemos da fidelidade do Senhor. Eu declaro que o Senhor vai renovar, vai entrar com milagre, assim como entrou na casa de Jó e houve restauração. Vai haver restauração sobre a sua vida, vai haver restauração sobre a vida dos teus filhos, vai haver restauração sobre os seus sentimentos, vai haver restauração. Talvez há tantos questionamentos aí dentro do seu coração, talvez há tantos pensamentos aí dentro de você, e o Senhor está dizendo, ei, se levante hoje. Hoje é dia de você se levantar, de você se posicionar diante do que Deus tem para fazer na tua vida. Ei, você não tem filhos para ser escravos. Você que está com filhos, que está sendo escravizado talvez por algum vício, alguma bebida, alguma situação adversa, eu quero declarar, Deus declara liberdade aos teus filhos hoje. Eu declaro liberdade aos teus filhos hoje. Eu declaro liberdade ao seu marido, eu declaro liberdade à sua esposa. Eu declaro que o Senhor venha com cura nesta manhã sobre nós. Esta manhã é momento de nós vencermos as nossas crises. As crises vão ficar para trás, e eu vou cantar o hino da vitória. Eu vou declarar que a minha família é abençoada.